Oi, gente, boa noite. Eu sou a Morise, coordenadora do Centro Cultural Vila Formosa. E hoje a gente vai conversar com o Dario França, palhaço e humorista. Ele já se apresentou no Centro Cultural, no Humor de Quinta, várias vezes. E a gente vai bater um papo um pouco sobre a carreira dele, sobre essa questão do palhaço, do stand-up. E, enfim, tô esperando ele entrar aí pra gente conversar um pouquinho. Deixa eu chamar ele aqui. Vou pegar minha colinha aqui. Vamos lá. Olá! Oi, tá saindo Tu- meu? Tô vendo uma imagem congelada. Tudo bem? Tá, tá rolando? Você eu tô vendo bem, eu tô vendo trabalho. Tá. Tá, não. Eu tô te vendo bem. Ah, então tá bom então. Só eu que não conheço, né? Bom, vamos lá. Queria saber um pouco, pra gente começar, você falar um pouco como foi esse seu contato com o humor. Eu vi que você começou com Palhaço da Alegria, né? Conta um pouco da sua história aí, como que foi essa... Você se descobriu no humor. É assim, tem muitas ondas de palhaços, né? E tem o Doutores da Alegria, que é a mais conhecida, mas existem várias outras ONGs. E eu fiz parte de uma, eu conheci palhaço com uma dessas ONGs, em Guarulhos, e eles não eram artistas profissionais, não eram atores, mas eles tinham um grupo que visitava o hospital. Tá indo bem meu áudio, eu tô ouvindo com a casa. Pra mim tá indo, mas tô falando aqui que o seu tá com retorno. É, eu tô ouvindo eu mesmo. Deixa eu ver, eu vou sair e voltar de novo. Peraí. Tá, vamos lá. Foi. Pronto, agora eu tô me vendo bem. Oi. Voltou. Agora parece que tá bom. Isso, vamos lá. Então, aí eu conheci palhaço com uma ONG de Guarulhos. Eles não eram palhaços profissionais, mas eles tinham um grupo e eles estudavam palhaço. Inclusive, eles também chegaram a fazer curso com Doutores da Alegria. Aí eu Uhum. fiz um curso com ele de palhaço, foi quando o primeiro contato assim com palhaço, descobrindo que palhaço se estudava, né? Porque na minha cabeça, né, a É. gente tinha que nascer com dom, não dava pra estudar. Mas eu Eu sou conheci mesmo, engraçada e posso ser palhaço, né? eu tinha esse pensamento, né, de que quando eu via alguns vídeos de palhaços, vi o cara bom, eu falei assim, não, isso aí nasceu pra isso, não é possível. E não, dá pra estudar palhaço. Mas eu Sim. conheci mesmo, assim, a arte em si foi no antigo trabalho, né? A minha formação é de metalúrgico, eu fiz Senai. Então eu trabalhava na minha área, e eu Aham. uso ela até hoje, mas para construir minhas coisas, né? Sim. E lá na empresa que eu trabalhava, eu conheci um artista que não estava conseguindo ganhar uma grana fazendo o trabalho dele. Aí ele entrou lá Uhum. como um soldador lá, que é o Alessandro. E eu conheci ele lá fazendo mágica e eu me interessei. Aí ele viu que eu me interessei, aí ele começou a me passar mais coisas, eu comprava algumas coisas dele. E a gente foi criando uma relação assim, a gente decidiu montar uma apresentação para sair de lá. E essa apresentação foi de palhaço. Por isso que ele me indicou o curso de palhaço dessa ONG aí. Uhum. Foi a primeira vez que eu tive um contato com palhaço e entendi que era possível se estudar. Sim. Legal. E aí você começou, desse momento você já começou com o Palhaço Fonso? Como é que foi essa construção? Não, não, na época eu não lembro o nome que eu coloquei, mas não tinha, faltava muita parte técnica, porque o curso que eu fiz foi uma oficina de 2 dias. Então, assim, ele te dá uma Ah, sim. noção que é possível se estudar, mas não te dá linguagens técnicas, não te dá teoria, não te passa muita informação assim mais profunda, né?
Então, Uhum. quando a gente montou parceria, eu e ele, na empresa que a gente trabalhava, a gente pensou assim, vamos sair. Foi em 2009. Tava tendo uma crise meio parecida com essa. Tipo, a economia tava meio difícil. Aí tinha gripe, não sei se era suína ou era gripe aviária. Não tinha, Aham. não era uma pandemia, mas as escolas não podiam juntar as crianças tudo num lugar só. Elas podiam ficar nas suas salas, mas juntar num lugar só elas não podiam. E a gente tinha Sim. acabado de pedir as contas na empresa para fazer espetáculos em escolas. E as escolas cancelaram todas as apresentações. Putz. Aí a Tipo, gente mais ou foi. menos o que ele tá vivendo hoje, né? É, só que não era tão grave, tipo, bufês Sim, continuavam, sim. as escolas continuavam funcionando, mas enfim, aí não podia fazer Uhum. isso. Como eu e ele não tinha muita noção de mercado, né? Ele tinha um pouco mais, mas ele morava em Arujá e não tinha saído de Arujá, então ele não conhecia muitas outras possibilidades, né? Aí eu falei, ó, vou estudar, então, né? Já que agora eu vou ter tempo para estudar, vou poder trabalhar, vou estudar, porque eu ia receber o seguro-desemprego ainda. Aí eu fui procurar curso de Uhum. teatro. Aí com uma semana de curso, eu vi uma vaga de para trabalhar como um mágico no, não, como malabarista. Era uma coisa circense, assim, a proposta do evento lá do Hop Hari. Sim. Aí eu fui me inscrever, Ah, porque eu legal. não era tão bom malabarista, nem tão bom mágico, tava tudo aprendendo ainda, mas fui na expectativa. E eu passei no teste do Hop Hari. Ó, que legal. Então, em uma semana de curso, eu tive que largar o curso porque eu passei no teste do Hop Hari, aí eu fui trabalhar lá. Aí quando eu cheguei no Hop Hari, eles me colocaram para trabalhar com um grupo eram 10, né? Eu mais 9 artistas. E tinha muita gente assim de diferentes áreas. Tinha humorista, tinha palhaço, tinha mágico, tipo, muito bom, profissional, que trabalhou fora do país. Tinha muita gente assim, tinha gente de musical, tudo num grupo só. Então foi uma grande escola para mim, assim, um ano que eu trabalhei no Hop Hari, porque eu trabalhei com essas pessoas, fiz amizade, inclusive até hoje tenho amizade com essas pessoas desse grupo, que foi uma Legal. formação e foi um norte, assim, para eu, de possibilidades, para lugares para eu trabalhar, entendeu? Foi lá que eu descobri que dá para trabalhar com festa, foi lá que eu descobri que dá para trabalhar com eventos, foi lá que eu descobri que dá para trabalhar com empresas. Então, todas as possibilidades possíveis eu conheci no meu primeiro contato com arte foi nesse evento aí. E aí você começou a trabalhar com tudo um pouco, né? Porque você faz a parte do palhaço, você faz o mágico, você tem a parte de ventríloco também, né? Lá inicialmente eu trabalhei como mágico, aí depois Uhum. como perna de pau e depois como malabarista. Mas malabarista é bem, tipo assim, era só enganar, eu era um monstro malabarista, então eu só tinha que enganar um pouquinho de malabares e assustar as Uhum. pessoas, fazer malabares com as cabeças de boneca que eu fiz assim. Enfim, era uma Nossa. coisa meio bizarrona assim. Aí eu fiz esse trabalho lá com todas essas coisas. Eu saí de lá quando abriu vaga no curso pro Doutores da Alegria. Foi um curso lá, né? Que eu nunca fiz parte do elenco. Tem uma seleção. Sim. Aí eu fiz um curso no Doutores da Alegria e de 2 anos. Lá sim foi a primeira formação, né, artística, com teoria, com técnica, enfim, com toda a formação possível que eu podia ter no meio do palhaço. Porque, Uhum. se eu não me engano, é o maior curso em extensão, assim, de carga horária, enfim, do Brasil. Não sei se tem outro, Uhum. porque ele é em 2 anos, né? A gente fazia de segunda a sexta, das 9 à 1. Eu não sei se tem outro. Tem outros que agregam, né? Que é circo, outras coisas, mas Sim. focado em palhaço, pelo que eu sei até hoje, acho que é o único ainda. E ele é Uhum. muito, e ele é muito específico, assim. Ele pega 25 alunos e forma esses 25 alunos durante 2 anos. Ou seja, não tem várias Caramba. turmas. Quando esses 25 se Sim. formam, você vai formar mais 25. Então, assim, Uhum. bem completo, assim, tem muita informação, várias vertentes de humor, enfim, de tudo possível que um palhaço precisaria, eles passam nesse curso aí. Então foi assim, foi o que mais me ajudou, né, a conseguir me manter após a saída do Hop Hari, porque no Hop Hari eu ainda era um funcionário, né? Eu não vivia por conta própria. Sim. Aí com o curso e as coisas que eu aprendi, eu fui entendendo que existe muitos outros caminhos que a gente pode trilhar, né? Sim, o palhaço tem. Quando a gente fala palhaço, ainda tem muita gente que tem aquela questão só do palhaço de circo, né? Mas tem. É uma vertente muito, muito forte, assim, né? Tem várias.
áreas que você pode seguir ali nessa questão do palhaço mesmo, né? Uma das coisas mais, assim, mais fortes que eu acho no lance do palhaço, assim, da visão popular, é que as pessoas enxergam como uma coisa infantil, né? É, Que é só para criança, que nem eu vou fazer uma apresentação, a pessoa já enxerga assim, ai, uma coisa infantil, não sei se vou querer ver. Ele não se permite ver, entendeu? uhum, Então, tem sido uma luta diária, né? Eu tentar mostrar para adultos que é uma coisa para adulto, palhaço, também, uhum. para família, na verdade. No Centro Cultural a gente testou uma época também, porque era isso também, a gente sempre colocava os espetáculos de circo, de palhaço, no horário infantil. E aí um dia a gente testou, não, vamos colocar no horário adulto, né? A gente colocou um espetáculo de palhaço às 8 horas da noite, de uma sexta-feira, de um sábado, lotou, Ah, é? e assim, a maioria adulto, e os pais que iam com as crianças, os pais se divertiram muito mais do que as crianças, assim, riam e participavam. Eu acho que o palhaço tem isso também, de fazer você voltar um pouco sua infância, né? Porque por mais que, você é adulto, você tá toda ali naquela, e quando o palhaço começa a zoar com você, a brincar, fazer aquela coisa, não tem como, você quer participar, você vai, você ri, você Eu já, desmonta, né? eu já fiz a apresentação que veio um senhorzinho bem tímido, Uhum. eu acho que ele tem vergonha, né? Não sabe lidar com como elogiar alguém, assim. Ele veio bem tímido assim e falou assim que gostou muito porque eu fiz um número que lembrou ele de quando ele ia pro circo quando criança, que ele passava por debaixo da cerca para poder conseguir ver um pouquinho assim o circo, porque não tinha dinheiro para pagar, enfim. Tipo, lembrou ele de uma coisa que ele viu quando criança, mas ele tá vendo de novo como adulto e ele gostou da mesma forma, entendeu? Então Mas também. mas é que tem muita coisa, né? Muita informação que chega assim para as pessoas, né? Que nem Patati Patatá, né? Tem um programa infantil e ele destina realmente toda a programação dele para criança. Sim. Aí as pessoas olham Patati Patatá e já acabam imaginando que palhaço é Patati Patatá, entendeu? Então eles acabam tendo essa contextualização assim de que o palhaço é infantil mesmo, enfim, é muita informação que chega diferente, né? Mas o palhaço também tem muita força crítica, né? Tipo, essa coisa do humor, de você criticar com humor, de você fica um pouco, talvez um pouco mais leve, vamos dizer assim, né? Uma crítica quando vem, você dá aquela risada, mas você fica. Acho que aí já puxa um pouco também essa questão do stand-up, que a gente vai falar um pouco, né? Que é isso, é aquela crítica do dia a dia, aquela coisa que você ri, mas você fala, nossa, é verdade, acho que eu faço isso, hein? É bem, bem Porque assim, né? O é humor uma situação. mexe com Tem, isso. tem números que eu faço de palhaço que, se eu não tiver de palhaço, às vezes não pega bem. Que nem eu vou fazer, às vezes, apresentação em empresa e tal o diretor, tal o chefe, o dono da empresa. E eu faço piadas com eles que as pessoas elas ficam tensas, assim, sabe? As pessoas não, os encarregados, assim, na hierarquia, né? Uhum. O cara que tá Sim, abaixo do chefe, ele fica tenso pensando, ai meu Deus, eu trouxe um cara que vai ferrar minha imagem aqui. Já o pessoal tá rindo muito. E o próprio chefe, o próprio encarregado, ele se diverte, porque é a figura do palhaço fazendo a piada. Agora, se eu não tivesse de palhaço, eu não sei se ele encararia com o bom humor que ele tava vendo aquela piada lá em relação a ele, entendeu? exatamente. E aí, como que você caminhou pro stand-up, né? Do palhaço, enfim, nas apresentações que você faz lá no Centro Cultural, tem o palhaço, você faz o stand-up com caracterizado, né? Como você entrou nessa parte do humor? Quando eu comecei como palhaço, eu montei um espetáculo solo, né? Eu tentei em grupos, que não rolou muito por dificuldade de se encontrar, de ensaio, de verba, porque eu nunca ganhei projeto, nunca ganhei edital. Então a gente nunca tinha uma verba assim já pra gente poder ensaiar. Tinha que ser com o nosso bolso. Então sempre foi difícil de juntar a galera. Então eu parti para um humor solo, apresentações solo Uhum. mesmo, né? E enfim, aí comecei a focar meu trabalho nesse de palhaço mesmo. E eu montei meus espetáculos, circulei em vários lugares, em vários públicos diferentes. Quando a empresa é só adulto, né? Então tem que puxar para um humor Uhum. adulto. Quando é só criança, aí é outro espetáculo, aí eu puxo para um humor mais infantil. E quando é família, aí eu faço esse espetáculo que eu tô acostumado a fazer lá no Centro Cultural. E no meio dessa formação aí surgiram necessidades que eu fui me agarrando, que no caso foi quando entrou a ventriloquia,
e quando entrou o stand-up. Uhum. O stand-up, primeiro foi o ventríloco, né? Na ventriloquia eu senti necessidade de ter parceiros de diálogos, assim. Como eu não conseguia ensaiar com os amigos, me encontrar e fazer números com texto, eu não tinha essa possibilidade de fazer uma piada com perguntas e respostas. Aí Sim. aí eu puxei pra ventriloquia, porque eu conseguia eu mesmo responder com um boneco as piadas que eu tinha vontade de fazer. E aí você jogava com você mesmo, né? Aí eu jogava comigo mesmo, é. Aí eu fiquei um tempão estudando ventriloquia, mas de forma assim, autodidata no sentido de procurar em YouTube, tentar traduzir alguma coisa de alguma língua, porque em português, no Brasil, não tem pouquíssima informação sobre ventriloquia, como se trabalhar, onde comprar, como fazer, enfim, é bem escasso mesmo assim, né? Estão surgindo novos ventrílocos, mas ainda como formação é difícil. Se o cara quiser começar como ventríloco agora, é difícil ele entender. Tem muito curso nas escolas de teatro ou escolas de, enfim, artísticas de manipulação de bonecos. Mas Sim. a ventriloquia é um pouco diferente, porque eu vi muita manipulação de boneco que eles valorizam a figura humana, né, por trás do boneco, que para mostrar que existe uma pessoa ali mexendo, né, não é uma coisa Uhum. robótica, né? Eles valorizam essa imagem da pessoa por trás. Só que na ventriloquia, teoricamente, né, o ventríloco ele é melhor quando o boneco parece estar vivo sozinho, sem que pareça que tem um humano manipulando. Então isso se destaca um pouco, se diferencia um pouco das outras manipulações. Então, quanto mais vivo o boneco parecer, melhor eu sou, melhor o ventríloco é, entendeu? Tipo, quanto menos as pessoas Sim. verem a boca dele mexendo, enfim, aí que dá esse encantamento diferente de Eu, pensamento dos bonecos. particularmente acho fascinante essa área, porque é muito louco isso, sabe? Chega uma hora que parece realmente que é real, porque quase não mexe a boca, tem ventrículo quase não mexe. Você fala, caramba, como é que consegue fazer essa voz, falar tudo É, isso? Eu acho chega assim no, sensacional, chega no sabe? Porque é momento uma que técnica muito, muito legal. mexer a boca sempre vai mexer, porque é muito difícil, principalmente em português. Em inglês, pelo que eu fui estudando um pouco, eu não falo inglês, mas é um pouco mais fácil se falar com a boca fechada. Mas em Uhum. português, muitas palavras são difíceis. Por exemplo, sílabas com B, com P e com M. Tipo, é difícil você Hum, falar maçã sem você mexer a boca. É sim, difícil você falar banana sem você mexer, sem você, né, flexionar os lábios. Então, e sim. P também não dá pra falar pai sem mexer a boca. Então, essas sílabas, elas são muito difíceis de falar. Então, os brasileiros têm que tentar se adaptar para conseguir falar essas palavras sem mexer a boca. Então, a gente fica trocando algumas sílabas. Por exemplo, tem ventríloco que prefere não trocar. Tem ventríloco que prefere mexer um pouquinho a boca e falar o P mesmo. Mas alguns eles trocam. Em vez de falar pai, ele fala tai, T. Sim. Então, no Mas, meio da mas mesmo frase, né? assim, é bem perceptível. É aquela coisa, você só percebe se realmente você ficar olhando pro ator ali, se não É, olhar pro e o boneco. texto, se o texto Mas estiver bem trabalhadinho, dificilmente a pessoa vai olhar. sim, Ela vai querer se mas preocupar você em ver vai o boneco. mexendo e falando. E essa coisa de mudar a voz, eu acho muito legal. Tipo, uma hora você tá falando com sua voz e de repente você muda para uma outra voz. Assim, eu confesso que particularmente sou fã essa parte do ventrilo desde criança. Desde criança também sempre fui dessas de mar. Eu era aquelas crianças na festa, quando tinha o mágico, eu sentava na primeira fileira, sabe? Você queria levantar a mão para ser assistente. Eu adorava, assim, sempre Tem esse e gostei. tem o que vai pra causar, né? Que ele vai pra jogar coisa no mágico. Sempre tem, né? Não, eu era que queria ser assistente, queria participar de todas as mágicas. Do ventríloco também eu adorava. Eu lembro que eu era vizinha de um mágico e eu adorava as festas da filha dele, porque ele sempre fazia mágica e sempre tinham vários. E eu era amiguinha dela com interesse, né? Ela não virou Só pra mágica, não, essa menina? não tive, perdi o contato na infância com ela mesmo. Mas eu lembro que eu era amiga por interesse, porque o pai dela era mágico e eu era louca. Por isso eu queria sempre ser convidada para as Seus pais festinhas. nunca contrataram o bichinho pra fazer um show na sua festinha, gente? Não, poxa, nunca contrataram. Por isso, acho que é por isso que eu fui trabalhar com essas coisas, que aí assim eu consigo assistir de graça.
A ventriloquia, eu também escolhi a ventriloquia porque também tem esse lance de boneco ser infantil. E no Sim. meio da minha pesquisa sobre boneco, o mais próximo que as pessoas aceitavam assistir, né, os adultos aceitavam assistir, era a ventriloquia. Nos Estados Unidos, tem alguns ventrílocos, Jeff Dunham, por exemplo, acho, não sei se você já viu o vídeo dele, ele é muito conhecido aqui Uhum. pelo o Ahmed, que é um terrorista morto. Você já viu esse vídeo? Sim, sim. O cara tá com um boneco que é uma caveira de um terrorista, assim. É muito bom o Aham. texto. Ele fez na época logo após as Torres Gêmeas, então as pessoas, além de se divertir com o texto, também tinham um senso de crítica àquele ao que aconteceu com eles, enfim. Ele e outros humoristas, Paul Zurden, tem alguns outros humoristas lá nos Estados Unidos que eles fazem muito sucesso com espetáculos para adultos. Não é infantil. Sim. Aqui, mesmo assim, que nem tem aqui, tem o Arlie Santana. E eu já chamei ele pra fazer lá e por algum motivo a gente não conseguiu fazer, mas eu já chamei pra fazer comigo lá no Centro Cultural. Ele tem um espetáculo que Aham. chama Bonecomédia, que ele manipula vários bonecos de ventrilo, que é pra adulto, é de stand-up. Sim. E, e tem lugares que às vezes contrata ele achando que é infantil, porque é com E não. bonecos, entendeu? E não é, porque tem piadas que é pra adulto, tem piada que criança não vai entender. Ele Sim. fala de figuras adultas, por exemplo, ele faz uma piada sobre a Ana Maria Braga, enfim, não sei se a criança vai entender o motivo daquela piada que ele fez sobre a Sim. Ana Maria. Enfim, tem muita coisa que não é infantil. Só que algumas empresas acham que é, aí tem essa confusão, né? Porque só por ele trabalhar com bonecos. Então eu procurei isso, procurei ir para esse caminho. Aí eu fui atrás de bonecos, descobri que é muito caro boneco de ventríloco, bonecos com movimento, sabe? Que mexe o olho, o nariz. Aí Sim. como eu era metalúrgico, eu fiz os meus. Olha, Fiz os que meus. legal. Procurei tutoriais na internet de como fazer a estrutura, que é a Aham. parte que eu não sabia. E os mecanismos eu fiz, ó. Deixa eu te mostrar um aqui. Esse aqui é o seu Severino. Vou te mostrar ele sem o corpo, tá? Pra Tá. você ver um. Aqui, ó. Olha. Tem um dos Aham. gatilhos, tá E aí vendo? você mexe E aqui aí. mexe o olho. É. Eu tenho um outro que tem outro gatilho aqui que mexe a sobrancelha. Aí aqui você Legal. mexe. Tá vendo? E o olho, ó. Aham. E o olho. E aí essa estrutura do rosto, tudo foi você que fez? Foi. É fibra de vidro. Aí aqui tem um corte, não sei se dá pra ver na câmera. Aham. Tem um corte que eu Sim, tiro sim. aqui e lá eu mexo no mecanismo. Então a estrutura toda de fibra de vidro, era isso que eu não sabia como fazer, Legal. né? Na minha formação eu não aprendi a Aham. mexer com isso. Aí eu procurei no YouTube como fazer essa estrutura de fibra de vidro. Aí o mecanismo eu fui pensando nas possibilidades que tinha, eu vi algumas opções no YouTube e construí os meus bonecos. Tipo, eu tentei fazer o máximo possível, como eu não tinha pressa, eu tentei fazer o Uhum. máximo possível com qualidade dos Sim. lugares que vende. Não só brasileiro, mas com a mesma qualidade que os que vendem nos Estados Unidos, entendeu? Porque os que eu vi, os melhores eram feitos lá, porque eu não sei se tem outro país tão desenvolvido com a ventriloquia que nem lá. Tem um evento que chama lá Vent Entendi. Rave, que é um evento anual, que acontece acho que em junho ou é julho, mas esse ano talvez não vai acontecer, né? Que reúne muitos ventrílocos. E a foto que eles fazem do pessoal geral, cada ano é gigante, assim. A última agora acho que tinha 300, 400 ventrílocos, tudo junto numa foto. E tinha criança, e tinha Caramba. idoso, tinha. Nossa, era muito, muita gente, assim, é muito. Tanto que você já deve ter visto um vídeo de uma ventríloca, uma criança, uma menina loirinha que canta. Eu esqueci o nome dela agora, não é Anne. Não lembro. Ela canta no Got Talent. Ela, não sei se ela ganhou o Got Talent, Ah, mas ela canta com um coelhinho no Got Talent. E ela canta muito bem com o boneco, entendeu? Nos Estados aham. Ó, Unidos, estão os perguntando cinco. aqui. Tô perguntando se você mesmo que pinta os ventrílocos. Eu que pintei. Os Primeiro eu bonecos. fui com um amigo meu. Primeiro, eu pintei o primeiro sozinho, né? Pintei o Aham. sozinho, aí eu não gostei muito do resultado. Na verdade, a primeira escultura que eu fiz, eu não gostei muito do resultado da escultura e não gostei muito do resultado da pintura. Aí, Aham. para resolver a escultura, eu fui fazer um curso de escultura com uma professora de uma escola de faculdade aí, eu não lembro agora qual faculdade que ela dá aula, mas eu fiz um curso com ela para fazer esse rosto aqui. Durante o curso eu fiz esse rosto desse velhinho. Aí, Legal. anatomicamente, é melhor que o meu. Tá vendo? Que ele tá com a profundidade certinha enfim, porque Sim. ela tá dirigindo toda essa. Aí a pintura, eu conheci um cara que ele faz. Sabe essas esculturas de super-herói?
que vende em shopping. Sim. Então, ele faz essas esculturas. Então, ele faz e ele pinta. Então, ele era muito bom na técnica de pintar, que é a mesma de grafiteiro. Só que ele pinta a Sim. escultura. Então, eu fui com ele para entender como que é, que ferramentas ele usa, como que é para aprender a pintar os meus próprios bonecos, entendeu? Aí, quando eu só mando para ele pintar, quando eu realmente não vou conseguir pintar com o meu próprio. Que nem eu mando ele pintar uma máscara, aquela máscara que eu uso lá no espetáculo, eu Uhum. fiz várias, né? Quase todas eu pintei. Só não mandei pintar as últimas porque eu tava sem minha oficina. Aí eu mandei pra ele pintar pra mim. Porque Uhum. E ele quanto consegue. tempo você demora mais ou menos para fazer um boneco desse? Entre Então, toda a estrutura, pintura? eu demorei um ano fazendo, mas não é que demora um ano. É porque como eu não tinha pressa, então eu fazia no momento Uhum. que eu tava de boa mesmo, com tranquilidade, fazia um pouquinho, parava, fazia um pouquinho, parava. E também tem um problema, né? O primeiro demora muito. Se eu for fazer em série Sim. para vender, aí os próximos não demoram tanto que nem o primeiro. Porque tem um lance de fazer a escultura, criar a escultura do boneco. Tem um lance de tirar o molde. Eu tiro um molde Uhum. dos rostos, assim, para eu poder replicar vários. E esse molde demora para Sim. fazer. Então o processo do primeiro demora. Os demais não demorariam tanto. Tanto que a máscara mesmo, eu fiz várias, porque eu fiz uma, demorou. Mas as próximas, quando quebrava uma, eu ia lá, fazia outra e. É porque meu foco nunca foi vender bonecos. Meu foco sempre Uhum. foi fazer o meu próprio, porque tem um problema também Sim. no meio dos ventrílocos, é que se ele quiser um boneco exclusivo, ele tem que pagar um artesão, né, um cenógrafo, enfim, um bonequeiro, para fazer um boneco exclusivo para ele. Mas isso vai ser Sim. muito caro, porque o cara vai ter que fazer um molde só para esse cara, só para aquele boneco, enfim. Se for nesse formato, né? Se for Muppets, não. Muppets é esse boneco aqui, né? Godofredo. Esse aqui não foi o que fiz, não, tá? Aqui, ó. E aí, Ah, aí eu vi vídeo, o seu vídeo com ele esses dias. é, esse aqui, ele Legal. é no estilo Muppets, né? Então esse aqui não precisa de forma, né? Pra fazer igual aquele meu Aham. lá. Tem movimentos. Sim. Então para fazer um boneco desse, pra uma pessoa só usar, aí vai sair muito caro. Então o que acontece? Ele compra o que aquele bonequeiro tem lá. Só consequentemente, várias outras pessoas vão comprar aquele boneco. Pro público, ele não entende, ele acha que tá um copiando o outro, porque é o mesmo boneco, né? Tá um Sim, copiando é. o outro. E o Arley, ele tem vários bonecos americanos, né? O Arley Santana. E Uhum. ele tem um boneco dele que é o seu Antenor, que é um velhinho. E ele é Muppet, assim, né? De borracha. E é bem legal esse número dele. Tem bastante views no YouTube, enfim. Eu já vi esse boneco dele com outros ventrílocos. Antes de eu conhecer como que era, eu achava que a pessoa mandou fazer um igual dele. Tipo, nem imaginei que era o mesmo artesão que fazia, né? Enfim. Aí eu quis ter o Aham. meu próprio boneco exclusivo também. Foi uma das coisas que motivou a fazer o próprio boneco, entendeu? Legal. Foi que eu construí os meus e só eu tenho. Eu vendi um agora, por causa da pandemia, o primeiro boneco. Eu vendi, mas vendi para uma escritora. Ela Aham. vai usar no lançamento do livro dela, né? Que tem alguns personagens e o menino vai ser um personagem Legal. do livro dela. Não vai ser E uma quantos que ventríloca. você tem? E eu fiz são esse velhinho e esse menino. Aí eu tenho um Tá. outro que não está acabado, que é um bebê. Que é um Hum. bebezinho. Aí eu tenho outros que são comprados, que não foi eu que fiz, né? Tem o Sim. Godofredo, tem a lousa, né? Que é um equipamento de ventriloquia também, mas que não Ah, a que lousa que fala? é um equipamento de ventriloquia, não é um boneco, mas dá pra fazer ventriloquia. Sim. E tem esse aqui que eu tô testando, acho que você não viu ainda, você ia ver só lá no espetáculo online. Eu coloquei esse aqui no espetáculo online, ó. Tá vendo? É um quadro, ó. Ele Não, esse eu fala. não vi. Ele fala "Oi!" também? Tá vendo? Oi! E aí? Muito bom. Então, aí eu vou usando equipamentos de ventriloquia, entendeu? Tem a máscara, tem a lousa, tem esse Aham. quadro. Então eu vou tentando usar outras possibilidades fora o boneco. Porque aí no espetáculo que tem Legal. essas coisas que as pessoas nem percebem que é ventriloquia, mas aí eu consigo Aham. agregar os bonecos e fazer com que os adultos enxerguem que o boneco também ele pode se divertir com o boneco, não é só uma figura infantil, entendeu? Ó, Aí A daí. Jana Martins tá falando aqui, ó. O melhor é quando o Fonso coloca a máscara no convidado e a pessoa vira o ventríloco.
Ah, é o número que eu deixo pro final, porque as pessoas se divertem muito, porque é uma situação Uhum. que a pessoa não tem controle, né? E eu vou colocando Isso, ela, eu vou agora colocando surgiu numa situação mais difícil. uma curiosidade minha nessa questão. Te falam muito assim na rua, olha o Fonso! Essa coisa de você perder o seu nome e ser só o palhaço Não, Fonso. não Não, acontece por conta justamente da maquiagem. da maquiagem, né? As pessoas, eu não percebo, mas as pessoas enxergam que é muito diferente. Tanto que às vezes Uhum, eu vou fazer uma apresentação num local e as pessoas me receberam, né? Porque como quando não tem pandemia, eu tenho muitas apresentações. Às vezes eu vou de uma para outra, né? Eu saio de uma, vou para outra e eu vou maquiado. Eu vou dirigindo sim. maquiado. Aí eu chego com o figurino, então a pessoa me recebe, né? Converso muito com ela, me recebe e tal. Eu vou lá me fazer a apresentação. Quando eu termino, se for a última, eu vou tirar a maquiagem. Quando eu tiro a maquiagem, eu vou cumprimentar a pessoa, ela não reconhece. Quem que é Então, essa pessoa? dificilmente acontece isso. Tanto que às vezes eu chego, acontece também o contrário, de eu chegar, né, assim, eu tenho, não sei, eu tenho uma fisionomia meio de bravo, meio de sério, não sei. Aí eu chego assim, eu Uhum. falo com pessoas, né? Eu também não fico fazendo piada torta e direita, né? É igual a pessoa, se você é Claro. palhaço, então faz eu rir. Então não, o que que eu vou fazer? Eu não fico Acho que fazendo você tá piada de mau torta e humor direita. 24 horas, né? É. Aí eu chego, né, com a postura séria, né? Vou lá, ajeito as coisas e vou fazer a apresentação. Quando eu vou Uhum. começar a apresentação, algumas crianças reconhecem, porque eu já estou maquiado. Então, até aquele Uhum. momento, ela nem sabe quem sou eu. Quando eu começo a fazer a apresentação, que ela olha e fala assim: ai, é aquele moço que eu vi no shopping, é aquele moço que eu vi no centro cultural, é aquele moço. Aí que surge a lembrança dela, que ela lembra que viu em algum lugar. Aí, Uhum. só Isso é nesse. bacana. Mas aí é o lance da maquiagem. Tanto que Uhum. o bom de tentar ir pro. É que o stand-up, na verdade, né, ele tem que ser cara limpa, né? Quando eu É. faço, eu me meto a fazer, mas na verdade não é stand-up. Eu me meto lá, os adultos gostam da apresentação, mas stand-up em si ela não é, porque tem que ser cara limpa. De personagem já é um quadro humorístico. Então, Uhum. um dos motivos de eu procurar o stand-up foi porque os stand-up eles escrevem muito texto, né? É tudo no texto. E é uma dificuldade muito Uhum. grande que eu tenho com os bonecos, Sim. porque eu queria ter textos originais e textos que funcionassem para adultos e para crianças. Uhum. E eu nunca conseguia criar um texto de perguntas e respostas que seja divertido para que o público assistisse. Então eu fui procurar como escrever esses textos e por isso eu fui atrás do stand-up. Aí eu me inscrevi eu fiz um curso do Espaço da Comédia, do Fábio Lins. É Tá. um espaço de humor lá, que ele tem várias outras coisas, tem improviso, Sim. mas curso de. Já teve um pessoal que se apresentou lá no Centro Cultural de lá. Uns alunos. Então, quase todos que eu levei eram alunos. Também Porque de lá, né? uma das coisas que eu sempre quis fazer quando eu fui me apresentar lá é levar humoristas que não são famosos, mas que têm uns textos muito bons, entendeu? Uhum. Porque, pelo que eu pude ver, os caras que têm já um certo nome, eles têm bastante trabalho. Mas os Sim. caras que estão começando, às vezes o cara nem tá vivendo da arte ainda por falta de oportunidade, porque ele tem um texto bom, mas não consegue ganhar dinheiro com o texto dele ainda. Sim. E às vezes. A intenção do Humor de Quinta, quando a gente começou com essa ideia stand-up, era também exatamente isso. Claro, chamar aquelas pessoas com nome, umas pessoas mais conhecidas no meio, para realmente trazer o público, enfim, mas também dar espaço a essa galera que tá começando, né? E às vezes não tem onde se apresentar, ou se apresentar em lugares menores, porque lá querendo ou não, uma casa cheia de 200 lugares é muito mais do que Não, um e o fato de barzinho, ser por exemplo, teatro, né? nossa, a maioria dos que eu levei, eles se apresentam muito já, mas em barzinhos. Em teatro, Uhum, eles não tiveram essa experiência de teatro ainda. Eles ficaram encantados, porque no teatro, a força sim. do teatro é muito maior do que qualquer outro espaço. Era uma noção que eu já tenho há muito tempo, mas que eles não tinham percebido ainda, porque no barzinho é muita concorrência, gente bêbada, é gente conversando, é carro passando, é garçom servindo, é música rolando, enfim, é muita coisa concorrendo com o texto dele. Uhum. No teatro, não, as pessoas foram lá só para rir do texto dele, para rir dele, as pessoas foram com essa disposição e não tem nada atrapalhando.
Então, piadas Uhum. que eles estavam acostumados a não rir, as pessoas não rirem tanto, as pessoas riram muito. E as piadas que as pessoas riem muito, riram mais ainda. Então eles ficaram encantados Aham. por fato de. E também em questão de Legal. portfólio, porque eles têm. A Sim. maioria não tem muito texto, né? Porque é difícil montar um texto de stand-up longo. Então a Uhum. maioria não tem muito texto. Aí com contexto, com montando um tempo de 5 a 10 minutos, eles não conseguem vender o próprio trabalho. Então eles têm que trabalhar com outras pessoas no mesmo espetáculo para cumprir a 1 hora. E dificilmente tem um trabalho desse. E se dificilmente tem um trabalho desse, dificilmente ele tem material para comprovar que ele faz stand-up. Então, um motivo também de eu chamar eles é pelo portfólio de ter eles no flyer lá e ele fala assim, não, sou stand-up, já apresentei aqui nesse lugar, no teatro, enfim, teve uma divulgação, enfim, tem uma coisa para provar que realmente ele tá fazendo isso daí, Uhum. não é só um hobby dele, entendeu? Eu lembro que na primeira temporada do Humor de Quinta, que na época ainda tinha outro nome, é, eu fiz assim, né? Eu tava levando dois por noite, e aí um que tinha um nome maior e um que tava começando. E aí numa noite eu chamei a Nani People e chamei o humorista pra apresentar o dela, né? Pra iniciar antes dela. E era a primeira vez que ele tava fazendo stand-up. Assim, ele ia apresentar o stand-up dele, era a primeira vez que ele tinha montado. Ah, foi Ele a primeira tava vez que ele tava Ele nervoso. tava super nervoso. E aí, tipo, eu coloquei ele no dia da Nani People. Tipo, Eita, deu meu. 200 lugares e ficou gente pra fora, sabe? Nossa. E aí ele entrou com aquele teatro lotado e aquela responsabilidade, né? Tipo, pô, eu tô indo na frente da Nani People, eu tenho que no mínimo fazer uma coisa mais ou menos, porque, né? Olha quem Depois tá vai vindo vir depois ela de e vai mim. fazer o povo rir. É, exatamente. E aí ele foi, assim, foi maravilhoso, a galera curtiu, riu pra caramba. E aí depois ela entrou, ela fez, e ela é maravilhosa, né? Aí quando ela acabou, ela chamou ele no palco, fez ele tirar foto e fazer vídeo e falou pra ele, não, parabéns por você ter iniciado. Assim, o menino ficou no céu, né? E É, aí porque ficou quando ele ia ter essa minha oportunidade, primeira né? apresentação de stand-up. Eu abro o show da Nani People para mais de 200 pessoas. Meu, eu vi o teatro cheio lá numa apresentação infantil que eu apresentei lá. Eu apresentei meu Uhum. espetáculo lá infantil, e foi num dia que eu achei que não ia ninguém, porque era a eleição de Nossa. 2018, dia da eleição, no Uhum. domingo, o dia da eleição, e tava chovendo. E veio muita gente, assim, tipo, eu acho que não lotou, né, pra ficar gente pra fora, mas eu vi todos os lugares cheios. Os lugares que não tinham, eu não conseguia nem perceber, porque era um lugar ou outro entre as pessoas, e as pessoas colocavam bolsas assim, então pra mim a sensação é que tava lotado. E foi Sim. numa sessão infantil lá, nossa, ele cheio é muito bom lá, né? A estrutura, Sim. a disposição é muito O, boa. Todo mundo vê e escuta bem lá. então, e infantil e palhaço, coisas de palhaço, coisas de humor, lá sempre deu muito certo, né? E teve uma vez também que a gente fez uma apresentação daquela mostra da Mulher Palhaça, que sempre em novembro, e a gente fez, se eu não me engano, no dia 3 de novembro, tipo, emenda de feriado. Era uma terça-feira, assim, sabe? É uma terça-feira, tipo, 8 horas da noite. Meu Deus, não sei se vai dar público, como é que vai ser? Tipo, deu 180 pessoas. Nossa, aí. E foi Pessoal, maravilhoso, assim, sabe? E tudo adulto. Umas senhorinhas tem o coral lá que ensaia lá, a gente divulgou, foram as senhoras do coral assistir, assim, foi maravilhoso. E o espetáculo era maravilhoso. vocês não fizeram nenhuma, até hoje, nenhuma com bilheteria, né? De pagar a bilheteria? Já, já. Então, Entendi. quando depois que a gente virou centro cultural, não, né? Quando era teatro, a gente tinha os espetáculos de teatro que eram pagos, né? Então a Ah, gente recebia muito circo. Até nessa essa época que eu falei que a gente testou o circo à noite, foi na época que era teatro ainda, né? Então a gente fazia pago, sempre fazia muito teatro de rua também do lado de fora, né? ah, é que tem um espaço bom lá na frente, né? Um Sim, espaço sim, a muito gente bom. fez lá na frente. A gente já fez não sei se você conhece esse espetáculo, chama Água.
que é de palhaço Não. também, eles montam uma piscina inflável assim gigante. E aí Que da hora. o espetáculo é dentro da piscina, né? E esse dia assim foi maravilhoso, porque eles fizeram ali no Tem que ser, saguão. tem que ser externo, né? Na parte É, coberta? no saguão ali, naquele saguão de entrada, né? Que o público fica esperando pra entrar no teatro. Eles colocaram ali, e aí veio várias escolas, assim, e tava as crianças tudo lá. E aí eles usavam aqueles macacão de segunda pele, né? Porque era o maiô, né? Então eles ficavam, era maiô, pé de pato e o snock, assim, e tinha aquele macacão, né? E aí o espetáculo era 4 horas, acho que era umas 3h30. Um dos palhaços, o zíper do macacão quebrou. Eita. E aí não tinha macacão reserva. Aí ele falou, não, eu vou lá no nosso barracão buscar. Aí chamou o Uber e foi. E aí, tipo, deu 4 horas a Então não é muito galera antigo, lá. porque você chamou Uber, então não é muito antigo, né? Não, não é muito antigo. Não, não, acho que ele foi acho que foi de táxi, eu não lembro, enfim. Mas ele foi de carro pra lá. E aí ele foi, enfim, deu 4 horas, ele ainda não tinha chegado. E a galera lá. E Aí o horário quatro é h 4 horas? 10 4h20 nada. Aí eu falei pra eles assim, gente, sobe lá e começa a brincar com a galera, entendeu? É só a criançada que tem ali, vocês já estão todos caracterizados, eles vão achar que tá fazendo parte do espetáculo, vai lá. Aí subiu todo mundo e começaram a fazer brincadeiras. E assim, a galera já se divertindo, ninguém percebeu que o espetáculo não tinha começado. Já tava todo mundo rindo, todo mundo feliz. Aí, pra fechar com chave de ouro, eles estão brincando assim, do nada, para um carro na porta de entrada e me desce de dentro do carro um palhaço com pé de pato. E todo mundo Ah, olhando assim, sim. e o Entendi, cara, ele era o voltou que chegou, que era o que caracterizado, chegou. sabe? E aí Aham. ele desceu do carro com o pé de pato, assim, e todo mundo olhando, tipo, meu, De quem onde que é esse saiu isso? cara? Aí ele desceu correndo assim, Mas aí entrou, aí eles começaram o espetáculo. Mas assim, o pessoal adorou, eu acho que eles adorou. adotaram isso aí pra sempre, viu? Acho que eles adotaram isso aí. É, ninguém reclamou que teve de atraso, sabe? Que começou atrasado, ninguém reclamou, todo mundo curtiu, se divertiu. E foi, né? Eu acho que essa é a coisa, a graça do palhaço também, né? Que consegue. Antes, antes de eu fazer o curso de o curso de stand-up, né, que foi recente o curso, né? Não é muito, não faz muito tempo que eu fiz. E eu fui assistir uma apresentação do Thiago Ventura, mas já faz um Uhum, tempo essa apresentação que eu fui assistir. Ele não tava bombando tanto que nem hoje, mas aham, ele já tinha um público bom, tanto que encheu o teatro quando eu fui lá. Só que como ele não tava bombando tanto, ele não tinha tanta grana, então ele foi de ônibus pra lá. Só que era era na Zona Leste, era bem na Zona Leste mesmo, assim. E ele vem de aham, Taboão da Serra. Aí ele foi de ônibus, ele demorou muito pra ir. E eu fui abrir um show dele, porque o cara que contratou ele me viu apresentando em algum lugar e me chamou uhum, pra abrir o show dele. Então era mais ou menos assim, ia começar 8 horas, eu ia fazer 15 minutos, né? E ele uhum, fazia até 9h15. Só que deu 8h30, ele não tinha chego ainda. E o público já estava lá. Aí eles liberaram pro público entrar, né? Até o público se aham, acomodar, na esperança de ele vir. E deu 8h35 e ele não chegou. Falei assim, ó, vou começar, né? Começar, aham. vocês vão ficar nervosas. Aí vocês me falam quando ele chegar. Eu comecei, deu uns 15 minutos e ele não chegou. Aí eu falava pro público, pode fazer mais um? Pode. Eu fui fazendo número, fui fazendo número, fui fazendo número. Eu sei que eu fiz, acho que 1 hora de espetáculo. Aí ele chegou. Tipo, ele chegou, tipo, Nossa, era 9h30, mais ou menos assim. Tipo, foi muito aham, atrás por causa da condução que ele gastou de tempo pra chegar lá. sim. E E mas o o público pessoal nem. ficou de boa, porque eles estavam sentados, cadeiras confortáveis do teatro, né? Não é igual uma empresa ou uma festa que as pessoas ficam de pé, né? Então, Sim, então o público não reclamou, depois ele entrou, aí fechou com chave de ouro, né? Enfim, fez o espetáculo dele, e o público ficou de boa, porque a gente vai, né? O palhaço vai
E eu joguei a real pra eles. Falei, e aí, ele chegou? Não, pode começar, pode fazer outro? Eles podem. Então fui improvisando e jogando com eles e eles foram levando numa boa. Então, tipo, passou assim numa forma de boa. Aí ele tinha um empresário já, ele falou assim, meu, se eu não tivesse aqui, cara, o que ia ser de crítica na manhã na página dele? Porque Com certeza, com certeza. Não, mas é isso, né? O que eu acho legal também é essa brincadeira que vocês fazem com o real, né? Eu vejo no Humor de Quinta, às vezes, quando o pessoal chega atrasado. Aí o pessoal fala assim, pode entrar? Eu falo assim, pode. Você vai ser zoado, mas pode. Se quiser entrar, pô, porque certeza, toda vez que entra alguém atrasado, o cara que tá lá pega essa pessoa pra Cristo pra você brincar, fala né? isso lá na porta pro cara, assim, ó, pode ir, mas Falo. Ela é bom falou, ó, dela saber, né? você vai ser zoado, você sabe, né? Mas pode entrar. Porque é batata. Entrou, Né? alguém fala alguma coisa. Não, eu já falei já muitas vezes lá, já falei um monte. Lá, Sim, o bom de ir com os Opens é isso, é eles sentirem isso, essas possibilidades, o que acontece no teatro, enfim, eu sei que eles ficaram muito empolgados assim, aí isso motivou até a fazer mais texto, porque eles querem legal. um dia ir com o texto sem precisar ir de muitos humoristas, eles fazerem só eles mais dois. Uhum. Alguns grupos que foram lá compostos. Se eu não me engano, do grupo Os Japas tem o Tociro, que era da minha Sim. turma. Hum, Tem um grupo, ai meu Deus, eu não vou lembrar agora, mas o Paulo, que eu já chamei várias vezes, ele apresentou lá também. E eles tá. são nordestinos. E o Paulo é um que ele tem É, um texto que a mãe dele foi garota de programa. Não sei se você assistiu o deles. não. Muito Tem o do engraçado. Vatapá, que é os meninos É. da Não, mas não, Bahia. não, mas não é o Vatapá. Eu vou lembrar Tinha depois eu quem, falo. quem foi o pessoal do Pelo Avesso. E agora também, de cabeça, eu não vou lembrar o nome Eu vou de todo lembrar, não, mundo. mas eles só foram uma vez. E foi recente. Uhum. Foi, foi Ah, tá. agora. Foi agora em janeiro, eu acho, se eu não me engano. Não foi os Andrades? Os Andrades. Os Andrades. Isso. O Paulo. Eu não sei se todos são nordestinos, mas o Paulo eu sei que é. Aí Eles eram dessa escola, né? Do é, Fabrício, eu você não sei, falou. eu não sei de quais turmas eles são, eu sei que o Paulo é da minha turma, né? O Paulo foi da minha Aham. turma. Os outros provavelmente deve sido de outras turmas lá do. É que eles também criam, né, essa amizade pô, vamos tentar Sim, montar coisas, vamos, né? E são grupos muito bons e que têm espaço para conseguir crescer também. É bem legal. O difícil só quando é muitas pessoas é cachês, né? Cachês para conseguir todo mundo pagar as contas, né, juntos, né? Essa é a maior dificuldade, eu acho. é. Quando é muito É. grande. E entrando nisso que você falou do cachê, como que se vira agora? Como que o humor se vira agora nessa realidade, né? É, Porque é aquilo, o termômetro de vocês é o riso, né? Como é que faz uma live de um stand-up, de um palhaço, enfim, é difícil, né? no stand-up, eu particularmente acho que deve ser muito difícil, porque a resposta assim, principal é o riso. O cara faz uma piada. Porque a mesma piada pode funcionar hoje como pode não funcionar amanhã com o público assistindo. Mas sem o Aham, público, parece que todas não funcionaram. é. Tanto que é uma piada. Eu vi uma vez, acho que o Danilo Gentili, conversando com o Fábio Porchat, ele rindo do Fábio Porchat de uma situação constrangedora que ele passou no programa do Ronivon. O programa do Ronivon não tem Hum, plateia. E o Ronivon sim. convidou o Fábio Porchat. E o Fábio Porchat tinha que fazer um stand-up sem plateia. E ele fez e foi uma negação, assim. Foi só assim, só afundando, assim, sabe? Só pra ver o constrangimento dele. Então é um problema muito, muito grande, assim, não ter a plateia assistindo, né? Agora, no Sim. meu caso de palhaço e mágico, além de não ter a resposta do público do riso, eu também não tenho o público para fazer. Como é que eu vou fazer a máscara sem a pessoa para pôr a máscara? Entendeu? Então, Sim. tem números que cortei, não vai dar para existir esse número. E tem números que não Uhum. dá, por exemplo, de bolinha, que eu faço uma mágica, que some a bolinha da minha mão, aparece na mão da pessoa. Então, isso aí, para mim, acabou assim, cortei esses números. Eu mudei para números que eu consiga fazer sem voluntários. E eu tava com um problema também porque eu provoco muita plateia. Eu jogo muito com a resposta Aham. dela. Por exemplo, quando eu faço a lousa, o desenho da lousa, o desenho mexe o olho. Né? Ele fica com o olhinho assim, Uhum. um lado pro outro. E eu não vejo.
Mas eu faço isso para que as crianças me falem, tá mexendo o olho. Aí eu falo, onde? Aí quando eu olho, o desenho para. Quando eu viro pra Uhum. plateia, o desenho mexe. Então tem esse jogo, essa piada, né? De ficar olhando ele parar, olhando ele parar. Sem a plateia aqui, como é que eu vou fazer essa resposta? Entendeu? Pois é. Tem uma hora que eu faço uma garrafa assim, que eu falo assim, ó, vou fazer, a garrafa tá aqui nesse saco, vou colocar aqui a garrafa aqui nesse chapéu aqui, coloquei a garrafa, agora eu virei e ela sumiu, na verdade eu tô segurando, né, pressionando a garrafa. E todo mundo percebe. Só que como todo mundo percebe, as únicas pessoas que falam que são sinceras são as crianças, então elas falam, você tá Sim. segurando! E eu preciso que elas me falem isso para poder fazer o resto da piada. Então, Uhum. como eu não tenho plateia aqui, eu faço esse número e não tenho essa resposta. Então, eu tenho que mudar isso. Tenho que tentar achar uma solução para essas respostas que eu não tenho aqui agora. Sim. Quando é uma chamada de vídeo com Zoom, que é uma plateia que tá. Até rola, porque eu deixo a tela ligada, eu consigo ver as pessoas, eu ligo na TV, né? Eu espelho na TV, consigo ver as pessoas me assistindo, aí rola uma interaçãozinha. Eles falam, né? Chega próximo. Uhum. Mas no nosso caso aqui, live, né? As pessoas conseguem só comentar. Eu não consigo ver se as pessoas estão rindo de alguma Sim. piada, né? Estão impressionadas ou estão só deixou o celular ligado e está conversando com o celular É. ligado. A gente não consigo saber isso. E mesmo se rir, é um riso. Mano, se a pessoa escreve lá um riso, é um riso com atraso, né? Quando Com chega pra, atraso eu não quando consigo chega ver pra porque eu tô você. longe. Eu estou me É, apresentando mais ou então. menos, não sei se eu já não consigo ler. Não consigo ler. Aí eu É muito coloquei complicado. a solução que eu arrumei para alguma dessas coisas, né? Quando é assim que eu não estou vendo o público, é esse quadro, né? Do velhinho. Uhum. Então eu faço o número, aí a resposta que era para a criança dar, ele responde, que no caso é eu mesmo. Então eu faço assim, Uhum. aí ele fala, você tá segurando? Aí eu, oi? Eu tô segurando. E vou conversando com ele, comigo mesmo, e vai Boa. respondendo Boa. pra tentar suprir É, isso daí. isso é uma coisa que a gente tá vendo também, né? Porque agora a gente vai voltar com a programação no Centro Cultural, né? Online, claro. E é uma coisa que a gente pensou, como é que a gente volta com o Humor de Quinta? Né? Como é que a gente volta? Porque o A stand-up em melhor, si não dá para é, voltar, né? a melhor opção é conversar com os humoristas, porque eu É. sei que eles estão fazendo, e eles estão se adaptando como eu tô me adaptando, entendeu? Tem humorista que eu Aham. sei que ele é músico, entendeu? Ele deve estar Sim. indo para um lado musical, né? Tocar, fazer uma paródia, não sei. Eles estão achando as soluções deles também. Então acho que a melhor opção é Sim, conversar. claro. Você tem alguma coisa para É, a online? gente, a gente tá pensando sim em fazer e aí variar um pouco, né? Não ser, não, porque o Humor de Quinta, querendo ou não, no Centro Cultural era mais só stand-up, né? Então agora a gente vai variar um pouco, é isso, trazer uma coisa mais de humor, por exemplo, você com um ventríloco, um outro fazendo um outro sketch, é, um espetáculo de teatro de humor, ou Uma coisa chamando que eu tô, os humoristas e eles batendo um papo, conversando, porque querendo ou não, nessa conversa acaba rolando uma piada, uma coisa assim, né? é, tem um quadro que eu vi, agora eu não vou lembrar o nome, mas tem o Murilo Couto, e eles pegam uma pessoa para contar uma história, e Uhum, eles ficam fazendo piada em cima da história da pessoa. Eu não lembro sim, agora qual que era o nome desse quadro, mas é nessa pegada que você falou. Tipo, uma história pode ficar divertida, engraçada, só de ouvir e de ver eles fazerem. O que eu tenho gostado assim de fazer nesse momento agora de pandemia são alguns vídeos cômicos, alguns vídeos curtinhos. Que é uma uhum, saída boa também, porque já que sim, vai ser online, então a gente usa o online o máximo que a gente pode. No caso é editar os vídeos. Eu sinto sim. que as pessoas se prendem mais assistindo o vídeo que já está editado do que o vídeo ao vivo. Pode as lives que eu faço não dá 20 pessoas, 30 pessoas. Agora o vídeo que eu posto dá Uhum. 500 visualizações. Tem um vídeo que eu postei no TikTok que deu 12 milhões de visualizações no TikTok. Um vídeo curtinho. Então, a gente também está colocando alguns vídeos, então de quinta-feira, enquanto a gente não consegue voltar com a programação, a gente está colocando vídeo de alguns artistas que se apresentaram lá, né? Então, o vídeo do YouTube mesmo desses artistas, né? E postando para a pessoa assistir na casa dela, né? A hora que ela quiser, enfim. Pra você ter noção, o vídeo de stand-up, eu imagino que é difícil sem a resposta do público.
Agora, o vídeo de stand-up, que tem um público lá rindo, ele tem muita força. Eu tenho uma amizade com algum pessoal do stand-up lá no TikTok lá, e os vídeos de stand-up deles bombam muito, tipo, e é o stand-up num vídeo, né? Se você parar pra ver, é a mesma coisa que aconteceu com o Fábio Porchat, só que a diferença é que não tinha um público assistindo. Se tivesse um Sim. público assistindo lá, quem estava vendo aquele programa ia se divertir também. O difícil é ter uma resposta do público, isso que é o problema. Exatamente. É. O pessoal tá falando aqui, ó. Segue você no TikTok, que gosta dos seus vídeos. Eu vejo os vídeos que você posta fazendo construção e É, brincando com. É isso, é você se reinventar, né? O momento é esse, né? Se reinventar. porque se a gente não está conseguindo chegar perto do público ao vivo, vamos chegar de algum jeito, né? Eu fiz Exatamente. uma das coisas que eu fiz, que eu ofereci, né, para tentar conseguir ganhar grana, porque os vídeos não dão grana, né? Pelo menos para mim, se Uhum. você não for famoso no YouTube, não dá dinheiro. É. Então para mim, uma das coisas que eu fiz foi, a gente tá com tempo aí, porque uma hora ele cai, não cai? Estamos com 3 minutos. Eita, então conta rapidinho. Eu ofereci para as pessoas fazer uma apresentação, um vídeo de um espetáculo mais focado para aquela pessoa. Por exemplo, no Dia das Mães, as pessoas me mandaram vídeos, história das mães, e eu encenei essas histórias das mães, entendeu? Então eles Legal. assistiram como se fosse uma retrospectiva da mãe deles, Sim. encenada por mim lá de palhaço, contando a história. Então, ou seja, aconteceu muitas coisas boas, assim, como eles pensarem em histórias da mãe deles, porque Uhum. eles nunca se reuniram e pensaram assim juntos assim, nossa, lembra quando a mãe fez aquilo? Lembra aquilo? Aí tinha coisas que um irmão passou que o outro não sabia. Então, nesse Legal. momento de pandemia, de distanciamento, as pessoas se encontraram virtualmente para conversar um assunto em comum e descobriram coisas que eles não sabiam uns dos outros. E é uma E coisa também que você criou que agora, tipo, passando pandemia, você também pode continuar usando, né? porque Porque eu eu me vejo que. limitava, a São Paulo, né? São Paulo e Grande São Paulo. Aham. Só podia atender aqui. E eu só podia estar num lugar ao mesmo tempo, num um lugar só, né? Não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Com vídeo, não. Eu fiz vídeo para Portugal, para os Estados Unidos, brasileiros que Olha que moram lá, legal. entendeu? Tipo, brasileiro que mora lá e queria mandar um presente para pessoa que mora aqui. Então, quando ele viu a Legal. proposta do vídeo, ele achou interessante, ou seja, eu consegui atender uma pessoa que jamais atenderia fisicamente. Sim, sim. Enfim, eu cobrei, como está todo mundo em pandemia, eu cobrei o valor que a pessoa pudesse pagar. Então, Boa. para ninguém ficar sem o vídeo, entendeu? Então, realmente, as pessoas pagaram quanto elas puderam pagar. E não teve valores só baixos, porque parece que vai ser só valor baixo. Não, teve pessoas que pagaram um pouquinho mais, teve pessoas que pagaram um pouquinho menos, isso foi se balanceando assim e ajudou, sabe? Tipo, tá Isso. difícil ainda de conseguir cumprir, pagar as contas, mas tá mais do que eu tinha no começo da pandemia, né? Quando cancelaram tudo. Sim, a gente vai se reinventando e eu acho que são coisas que a gente teve que aprender agora a fazer e que com certeza a gente vai continuar, né? Passou esse período, são coisas que essa questão das lives, essas interações, a gente não fazia muito antes. Agora bomba, né? E eu vejo que são coisas que, passando a pandemia, a gente vai continuar. Que nem essas coisas nos centros culturais, nos equipamentos, a gente não usava muito essa tecnologia. E tá dando certo, sabe? A gente tá atingindo pessoas que às vezes nem frequentam o espaço. É, e aí é uma ideia que a gente pensa, não, vamos continuar, a gente vai reabrir, vamos fazer ao vivo, mas vamos continuar com essa parte também, né? É um desafio também, porque a gente estava meio acomodado em não querer saber mexer nessas ferramentas, né? Eu não sabia como fazer uma Sim, live, como iniciar, como filmar, e o que eu precisava para filmar. Agora eu tô aqui, ó, com sim. umas coisas de luz aqui, ó, tá vendo? Com- Ó, que chique. Eu Espaço, tá preciso vendo comprar um aqui? desse. Eu Tá tô vendo aqui aqui, com ó? o abajur do filho. Mas isso tudo, na verdade, eu já tinha antes da pandemia. Eu tava investindo nisso ainda, né? E Uhum, eu não tinha usado. Mas ainda bem que eu tinha investido, porque agora com a pandemia eu tô usando tudo isso, entendeu? Até o espaço. Você viu que legal. eu coloquei, eu isolei acusticamente aqui, ó. Tá vendo? Aham. Então eu tava fazendo tudo isso pensando em fazer vídeos, mas não tinha usado ainda. Aí agora eu tô usando Agora, tá o dia todos todo os aí. bonecos. Bom, Daria, quero te agradecer.
por você ter aceitado. A gente já vai encerrando, porque eu já vou encerrando, porque daqui a pouco ele começa a cronometrar, a gente tem 10 segundos para dar tchau. Aí fica aquele desespero, ó. Já começou a cronometrar, na verdade, temos 30 segundos. Mas eu quero te agradecer por você ter aceitado, bater um papo com a gente, foi riquíssimo. Descobri bastante coisa com você e parabéns, muito obrigada pela parceria. Obrigado pelo convite, não só